aquecimento e clima. Vamos falar de alguns fenômenos atmosféricos e também conversar sobre alguns conceitos importantes, como o conceito de calor específico e capacidade térmica. Brisas marítimas. Bom, durante o dia, a gente percebe que o vento sempre sopra do mar para o continente. Por que isso ocorre? A areia, ela aquece muito rapidamente. Então, o ar quente sobe no continente, enquanto que o mar, ele aquece, demora muito para aquecer, né? Então, aqui nós temos o ar frio. Então, o ar quente sobe no continente e o ar frio vai tomar o lugar do ar quente que está subindo. Então, nós teremos a brisa vindo do mar para a terra. À noite ocorre o inverso. O mar demorou para se esquentar, mas em compensação ele demora muito para esfriar. E a areia esquentou rápido, mas ela esfria rápido também. À noite a areia está fria. Então a gente já tem o ar frio no continente e o ar quente no mar. O ar quente do mar vai subir e o ar frio vai vir do continente para o mar. Então nós teremos a brisa soprando da terra para o mar. Então, e capacidade térmica. Capacidade térmica é uma grandeza física que caracteriza o comportamento do corpo quando eles se alteram de temperatura. Ou seja, quanto calor você tem que fornecer para que um corpo se altere a sua temperatura. Capacidade térmica é dado pelo calor dividido pelo ΔT, pela variação de temperatura. A unidade de capacidade térmica é caloria por graus Celsius. Tá? E o ΔT é a variação, é a temperatura final menos temperatura inicial. Por exemplo, nós temos aqui uma panela com meio litro d'água e uma panela com 1 litro d'água. A capacidade térmica da panela cheia é maior do que a capacidade térmica da panela só com meio litro. Tá? Apesar das duas terem água dentro, mas você precisa mais calor para aquecer 1 litro d'água do que para aquecer meio litro d'água. Então a capacidade térmica depende também da massa. Tá? Então a capacidade térmica aqui da panela cheia é maior do que a capacidade térmica de uma panela mais vazia. Calor específico. Agora, o calor específico é uma característica do material, da substância. Cada substância possui o seu calor específico característico. Por exemplo, a água, o calor específico da água é 1. O calor específico do gelo é 0,5. O calor específico do alumínio é 0,21. O calor específico da areia é 0,2. Então, cada substância possui o seu calor específico. O calor específico, a gente coloca o C minúsculo, ele é igual à capacidade térmica dividido pela massa. A unidade do calor específico é caloria por grama por grau Celsius. Calor sensível. O calor sensível é quanto você fornece de calor para uma determinada massa de uma substância para que ela varie a sua temperatura. Essa é chamada também de equação fundamental da calorimetria. Q igual a mc ΔT. M é a massa dada em gramas, C é o calor específico, é dado em caloria por grama por grau Celsius, e ΔT em graus Celsius, o que é a caloria. Calor sensível. Vamos calcular a quantidade de calor que deve ser absorvida por uma massa de 300 gramas de vidro para que a sua temperatura se altere de 20 graus Celsius para 25 graus Celsius. Sabendo que o calor específico do vidro é igual a 0,2 caloria por grama por grau Celsius. Utilizaremos então a equação que nós acabamos de ver, a equação fundamental da calorimetria.
Q igual a mc delta T. Vamos lá. Q igual a massa do vidro 300 vezes calor específico do vidro 0,2 vezes delta T, temperatura final menos inicial, 25 menos 20, que dá 5. 300 vezes 0,2 vezes 5, quantidade de calor, 300 calorias. Calor latente. O calor latente é a quantidade de calor que você fornece para uma substância durante uma mudança de estado. Então, nesse caso, não ocorre variação de temperatura. Nós nem poderíamos usar a equação anterior, porque a equação anterior é mc delta T. Então, nós não temos mudança de temperatura aqui, então nós usamos agora outra fórmula, Q igual a ml, sendo que o L é o chamado calor latente. Ele pode ser um calor latente de fusão ou um calor latente de ebulição, dependendo de que estado ele está se transformando. Por exemplo, a água, o calor latente da água de fusão é 80. O calor latente de ebulição da água é 540. É maior. Então, aqui você vai calcular quanto calor você está fornecendo para que a água, por exemplo, se transforme totalmente, derreta, né, se funda totalmente de gelo para a água líquida, para o estado líquido, do estado sólido para o estado líquido. Quanto calor você deve fornecer? Ou então, quanto calor você deve fornecer para ferver completamente, por exemplo, 1 litro d'água? Quanto calor você deve fornecer? Tá? Então, aí você faz essa conta, Q igual a M vezes L. Vamos a um exemplo. Qual a quantidade de calor que deve ser absorvida por uma massa de 250 gramas de gelo a 0 graus Celsius para se transformar em 250 gramas de água a 0 graus Celsius? Nós vamos apenas derreter 250 gramas de gelo, sabendo que o calor latente do gelo é igual a 80 calorias por gramas. Vamos lá? Q igual a ml, como nós acabamos de ver. Q igual a 250 vezes 80. Isso dá 20.000 calorias. Ok, gente? Era isso por hoje. Obrigado.